para você ter uma ideia da força do manga larga na época, o somatório do faturamento de todos os leilões de outras raças de cavalo, somando, não davam o faturamento do leilão do manga larga. Como se o cavalo de marcha picada fosse a bicicleta com rodinha. E o cavalo de marcha mais diagonal é a bicicleta sem a rodinha, né? Entendi. O cavalo de sela não é cavalo confortável, não é cavalo de marcha. Não tem nada a ver. Nada a ver. Fala pessoal, hoje estou aqui com o Jorge, né? O Jorge que é especialista, já cria manga larga paulista há algum tempo, né? Obrigado por receber a gente, Jorge. Obrigado por vocês terem vindo. E hoje, cara, a gente está aqui para entender um pouco mais sobre essa raça, né? Entender a origem, de onde surgiu, mostrar um pouco os bichos que estão aqui atrás da gente, conhecer um pouco da criação, tem uma escola aqui também, né? Mostrar um pouco da estrutura da escola, enfim. E antes de tudo, como é que começou a paixão pelo manga larga, Jorge? Pra gente é uma história de família. Minha família é manga larguista. Meu avô começou a criação, depois passou para meus tios, meu pai, né? E nasci nesse meio, nasci no meio do cavalo. Eu sou apaixonado pela raça manga larga e por cavalo de maneira geral, assim. Legal. A criação aqui, ela vem desde o seu avô, então? Ou antes do seu avô já tinha também? Desde o meu avô. Meu avô não criou de forma formal, registrando. Meu avô é de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Lá é uma região próxima a São Paulo, né? É sul de Minas, ali perto da divisa com São Paulo. E tem uma influência do manga larga lá muito forte. Então ele comprou animais manga larga. E meus tios e meu pai, que se apaixonaram mesmo assim e escolheram essa raça para criar. Meu avô comprava não só manga larga, mas outros cavalos também. Sim. Mas meus tios escolheram isso e aí começou a criação. Então a gente tem algumas pessoas na família que criam, não é só a gente. E aí a criação vem desde essa época. A gente começou de forma formal aqui nessa chácara em 2004. Meu pai... Na parte de criação. Isso. Legal. Meu pai comprou animais que foram... existe um grande criador aqui em Brasília que chamava Asdrubal. Dr. Asdrubal, ele fundou o núcleo do manga larga de Brasília. E ele era um grande entusiasta. Ele trouxe o manga larga para cá, trouxe o enduro para o Brasil também. Foi o Dr. Asdrubal que trouxe o enduro. Foi um dos pioneiros aí em tudo isso. E para você ter uma ideia da força do manga larga na época, dos anos 80, 90, o somatório do faturamento de todos os leilões de outras raças de cavalo, somando, não davam o faturamento do leilão do manga larga. Então era incluindo quarto de milha, criou, tudo. Machador, tudo. Somava tudo e não dava o faturamento do leilão do manga larga. Ele chegou a fazer uma vez um leilão dentro do Parque Shopping. Então, assim, nunca mais... Pra quem não conhece aqui, Brasília, o Parque Shopping é um super shopping aqui de Brasília, gigante, da Multiplan. Exato. Então, assim, ele fez um leilão na praça central do Parque Shopping. Então, imagina a logística para levar cavalos para dentro de um shopping. Que doideira. Foi bem histórico. Isso foi quando? Cara, foi nos anos 90, não sei a data certa. Eu sou de 94, então eu não vivi essa época, eu só conto as histórias que me contaram, né? Que massa. Então, é bem legal, assim, como ele era um empreendedor do cavalo, assim, como ele trouxe novos criadores e tal. E, infelizmente, em 94, no ano que eu nasci, ele faleceu. E com o falecimento dele, a família até conseguiu criar por mais um tempo, mas depois se desfez da tropa. E eles fizeram alguns leilões de liquidação para vender tudo. E em um desses leilões, meu pai comprou 2 éguas, uma tordilha, chamada Duna da Capelinha, e a Doris ABN. Então ali a gente começou a ter fêmeas, manga larga, e em 2004 a gente começou a cruzar essas fêmeas com cavalos daqui da região, registrados, e começamos a nossa criação aqui na chácara. Mas já havia criação nas fazendas dos meus tios anterior a isso, né? Mas aí que a gente começou, nasceu um cavalo que a gente gostava muito, chamava Voitila Catetim. A gente colocou esse nome porque ele nasceu no dia da morte do Papa João Paulo II. E o João Paulo II chamava Carol Voitila, né? Então a gente botou o nome do Papa no cavalo. E esse cavalo foi maravilhoso pra gente, era um cavalo que a gente tinha muito apego. Ele era meio que o garanhão aqui do... Ele era o garanhão nosso, é um garanhão tordilho. Tinha uma ótima pontuação na raça, ganhou algumas exposições, mas
a principal parte desse cavalo pra gente foi a parte emocional, assim, ele era um cavalo com um olhar diferente, um cavalo amigo mesmo, sabe? Fiel. Então isso foi bem marcante pra gente. A partir desse cavalo eu comecei a pesquisar e junto com meu pai assumindo mais essa parte de criação, a escolher qual cavalo, com qual égua, a tentar separar os potros, né? Então o que a gente ia ficar, o que não ia. O que ia vender. Então toda essa parte eu fui fazendo aos poucos, né? Muito novinho, mas então não tinha tanta autonomia no começo, mas agora já com autonomia aí. Tem mais autonomia, já tá tocando mais coisas. Pra gente criar aí. E hoje em dia tem quantos animais aqui no Aras, considerando a escola, considerando aqui a criação? Então, a gente está com 36 animais hoje. 36 animais. Entre potros, éguas. Isso. E hoje vocês têm algum garanhão que é daqui ou vocês importam sêmen? Como é que funciona essa parte logística, né? Então, a gente tem 3 garanhões hoje. A gente tem o Máximo do Corumbau. É um cavalo que eu comprei em São Paulo, de uma genética fantástica que eu gosto muito. A gente tem o Príncipe do Voíla, que é um cavalo do meu sócio, do Matheus. É um cavalo daqui de Brasília, mas que chegou aí a São Paulo, chegou a competir bastante. Um cavalo bem interessante também. E a gente tem um cavalo de cliente, que deixa aqui com a gente, que chama Vermute Forstec, que é um cavalo tordilho lindo, que está com a gente. Mentira, são 4. E ainda tem o Eldorado AOR, que é um grande campeão nacional, cavalo preto, que está aqui com a gente. Também já tem 3 anos. Que fera, cara, que legal. A gente depois pode conhecer esses cavalos, mostrar um pouquinho? Claro. Que legal. E aqui do Aras, né, vamos dar um passeio e mostrar um pouco pro pessoal. Onde seria interessante a gente ir? Eu vi que tem umas baias aqui, a gente viu a escola lá na frente quando a gente estava chegando. Por onde que a gente começa aqui pra gente poder apresentar pro pessoal? Então aqui a gente está numa pista mais de apresentação, né, que a gente tem, uma pista gramada. Ali ao fundo a gente tem o piquete das matrizes, né, das nossas principais éguas. Legal. E aí acima a gente tem as baias aqui da parte de baixo, da parte de criação. Certo. Essas ficam dentro da chácara do meu pai. E na parte de cima a gente tem as baias da escola e da ecoterapia. E lá ficam os cavalos da escola e da ecoterapia. Que massa. E aqui para o pessoal entender, quem são essas são éguas, né? As duas são éguas? Quem são essas éguas? São aqui de criação de vocês já? Enfim. Sim, as duas criação nossa. Legal. A gente... Tá até deitando. Tá rolando ali. Então, as duas estão na idade de competição, né? Então, elas estão sendo preparadas para a pista. A mais velha, já a égua montada, é a Macaúba Catetinho. E ela já é uma neta da nossa seleção. Que massa. Então, o Voitila, esse cavalo que eu comentei, ele cruzou com a Doris, que é essa primeira égua também. Vocês compraram lá da liquidação do Dr. Asdrubal. E aí nasceu a Jarina. Vieram até aqui falar com a gente. A Jarina Catetinho é uma égua que também foi para a pista. Tá até ali no pasto das matrizes. Uhum. E a gente cruzou ela com um cavalo aqui de Brasília, que chama Máximos Esparta. E aí nasceu a Macaúba. Então a Macaúba linda demais. Linda, foi muito bem em Anápolis esse ano. A gente levou ela para a exposição de Anápolis. Quando você fala que foi muito bem, ela foi muito bem em quê? Na prova de marcha, de morfologia, o quê? Na prova de marcha, principalmente. A gente faz, aqui na região, a gente faz um campeonato interno. Uhum. Então, a gente faz a competição normal, oficial, da raça manga larga. Depois, quando acaba tudo, a gente faz uma copa de marcha só da galera da região. Que massa. Porque... na nossa raça, os criadores paulistas são muito mais fortes do que a gente em termos financeiros e de idade de criação e tudo mais. Então acaba que a competição não é tão... É meio desleal. Exato. Então, para que a gente possa se incentivar e melhorar o nosso nível, a gente compete entre a gente depois que a exposição acaba. Então ela foi terceiro colocado, tinham 13 éguas. Então foi um resultado muito bom pra gente. Legal. Foi a primeira competição dela? Foi a primeira competição, primeira pista. E ela foi muito elogiada, todo mundo gostou bastante dela, a gente ficou bastante feliz. Que fera, cara, que legal. Vamos dar uma volta então enquanto a gente está conversando. Pode ser? Pode. Pra onde que a gente vai? Vamos seguir aqui nas baias? Então, quando a gente se conheceu, você estava falando um pouco sobre a origem, né, do Manga Larga Paulista, que o pessoal tinha 2 famílias, se eu não me engano, o pessoal criava, como é que é? Conta um pouco pra galera aí. Então, tem a história do Manga Larga, ela se confunde um pouco com a história da família Junqueira. Não foi exclusivamente a família Junqueira que fez
que fundou as raças manga larga, tanto a manga larga quanto a manga larga machador. Certo. Mas com certeza é a principal família e a mais importante. Legal. Então eles moravam ali no sul de Minas, Sim. Cruzilha, naquela região. E a família foi crescendo e eles foram mudando de lugar. Uma parte da família foi para Orlândia, desbravar mesmo. Orlândia na época não era tão desenvolvido. Certo. Então eles foram para lá para abrir terra, plantar, ganhar dinheiro, né? Sim. E isso foi muito... Eles tiveram muito sucesso. O interior paulista se desenvolveu muito, né? Hoje é o celeiro do Brasil, é a parte mais rica do Brasil. Legal. E a região é completamente diferente da região de Minas. Sim. Então eles precisavam de um cavalo diferente. Então... Nessa época, o pessoal entender, era tudo manga larga. Né? Isso. Não existia essa distinção entre... Não existiam as raças como associação. Entendi. Então existia várias fazendas que criavam cavalos parecidos. Certo. Mas não existia uma associação que chancelava e falava, esse cavalo é de tal raça. Entendi. Se a gente quiser dar um passo anterior a isso, a marcha, ela é fruto, ela é natural, tá? Então, ou seja, o cavalo nasce marchando já. Ele nasce sabendo marchar. Entendi. Então, ele é um comportamento neurológico e, portanto, genético. Sim. Tá? E a gente... O que os estudos mais recentes têm dito sobre isso? Que ela surgiu de forma natural em ambientes alagados ou com muita montanha. Por quê? Numa vargem, você tem um ambiente que atola. Sim. Né? E quando você galopa, quando o cavalo galopa, ele é um andamento a 3 tempos, que é o pocotó, pocotó, Verdade. pocotó, pocotó. E aí, se você fotografar ou fazer um estudo em câmera lenta do galope, você vai perceber que o final do galope é uma mão apoiada só no solo, com todo o peso apoiado, e aí depois continua o movimento de novo. Caraca. Quando o cavalo galopa e ele apoia uma mão só, e o peso todo dele, ele tende a capotar, porque ele vai afundar a mão e vai dobrar. Entendi. Então esses animais que galopavam dentro da vargem, eles morriam. eles morriam. Seleção natural. Por seleção natural. Ou por predador, Sim. e ele ficava para trás, ele capotou, ficava para trás. Enfim, passaram anos e foram selecionados os animais que andavam rápido sem perder contato com o solo. Caraca. Então eles marchavam dentro do brejo ali, né? Sim. E aí foi selecionando a marcha. Que massa, eu não sabia. A região montanhosa, muito montanhosa, tem o mesmo princípio. Se o cavalo for galopar montanha abaixo, ele vai capotar. Sim. Né? E aí também selecionaram cavalos que andavam rápido sem perder contato com o solo. Então essas duas regiões proporcionaram cavalos de marcha. E se a gente vai... Eu fui para a Europa recente e me chamou muita atenção as estátuas de cavalo que eles têm. Eles têm... Toda praça tem uma estátua de alguém montado no cavalo. E lá, os cavalos, todos estão parecendo marchar. Então a figura que está na estátua é de marcha. Significa que eles valorizavam isso num tempo antigo. E com o advento do carro, a gente substituiu o uso do cavalo nas cidades. Os cavalos perderam a função mais aristocrática e mais funcional, no sentido de levar pessoas, e passou a ter uma função mais de esportiva. Sim. E aí, esse fenômeno meio que destruiu, na Europa, a apreciação por marcha. Então, hoje lá, os cavalos que mais valem são cavalos de trote. Entendi. Porque eles ssão melhores nos esportes, mais ágeis, né? Eles têm mais habilidade. Sim. Então a mudança de direção ela é mais fácil. E aí o Brasil recebeu esses cavalos. Um caminho muito importante é o seguinte: a gente tem... Vamos pensar no Brasil colonial. Sim. Tá? Então veio o cavalo da Europa para cá, de vários lugares para cá. Não existia cavalo naturalmente na América do Sul. Sim. Tá? Existe fóssil de cavalo na América do Norte,
mas na América do Sul não existia cavalo na época da colonização. Pode até ter existido antes, por conta do Estreito de Bering lá em cima, mas na época da colonização não existia. Então todo cavalo que tem no Brasil é importado, né? E aí a gente pensa no Brasil colonial, existia estradas coloniais que abasteciam o Brasil como um todo e transicionava mercadorias pelo Brasil. Então, do norte para o sudeste, você tinha ali as drogas do campo, né, os produtos amazônicos. Do nordeste para o sudeste também, você tinha os produtos da cana-de-açúcar, né? O nordeste era muito forte na cana-de-açúcar. Do sul para o norte, você tinha a Estrada Real que levava couro, os produtos de charque, carne seca. Então, todas essas estradas coloniais, elas tinham uma confluência perto da região de Vila Rica, em Minas. Sim. Porque Minas era o grande centro econômico do Brasil. Sim. Se a gente fizer uma fotografia no tempo ali, no final do século XIX, Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, sim, era 10 vezes maior do que Nova York. Na época. Caraca, que loucura. Era a maior cidade da América. É mesmo. Então Vila Rica era muito rico. Então começou a existir fazendeiros ricos, fazendeiros importantes. E o que eles começaram a fazer? Vinha cavalo do Brasil todo, sim, trazendo mercadoria e levando. Então o comércio de cavalo local era forte, porque vinha uma pessoa lá do sul, aí o fazendeiro gostou daquele cavalo, achou bonito. Dou tanto, e aí ele comprava um cavalo mais barato e voltava para o sul. Sim. Né? Então esse mercado de cavalos foi se aquecendo ali, e eles foram identificando esse padrão de marcha. Muita gente diz que provavelmente essa marcha no Brasil veio dos cavalos holandeses. Porque a Holanda é um país, até chama de Países Baixos, né? Porque ele é alagado, né? Então, bem provavelmente, naturalmente, esses cavalos vieram de lá, foram selecionados ali. E a Holanda fez parte da colonização do Brasil em Recife e Olinda. Eles dominaram Recife e Olinda. Teve até uma guerra que expulsou eles de lá. Mas eles dominaram por muito tempo o Recife e Olinda. Eu lembro de estudar essa história em algum momento da minha vida. Então, por lá, provavelmente chegou os cavalos machadores no Brasil. Então, se todo mundo, a história oficial das raças, tanto da manga larga quanto da manga larga machador, a gente lida muito do período colonial para frente e fala muito de Minas, da família Junqueira. Mas ele é um pouco anterior a isso. Vem bem antes. Então é um cavalo que tem muita influência do Nordeste. Caraca. E eles começaram a gostar desse cavalo que marchava, uns com um cavalo mais dissociado, que marcha mais, e outros com um cavalo menos dissociado, mas ali a marcha existia, e eles começaram a selecionar aquele cavalo. E a família Junqueira era cuidadosa, principalmente a que foi para a Orlândia, a ponto de fazer um studbook. O que é o studbook? É registrar qual o garanhão e a égua, esse cavalo com essa égua resultou nesse potro. Entendi. E aí ia fazendo a árvore genealógica. Isso era feito nas raças já no mundo, e eles, como eram ricos, eles começaram a fazer. Então eles começaram a mapear os cruzamentos e tal. Então parte da história depois diz que com a fuga da corte portuguesa por causa de Napoleão Bonaparte, eles vieram para o Brasil, trouxeram tudo, inclusive os bons cavalos. Entendi. E os portugueses são famosos até hoje por ter os melhores cavalos da Europa. De lá, né? Lusitano. Então existe lá, e até hoje existe, a codelaria Alter Real. É uma codelaria que é a nata do Lusitano, né? Lá eles selecionam esse cavalo até hoje, e veio parte dessa tropa escolhido pelo rei para cá. E aí, então todo mundo diz que a raça manga larga é o cruzamento do cavalo que já existia, que eles estavam fazendo essa mistura ali, com o cavalo do rei, com o cavalo Alter Real. E aí isso deu origem ao manga larga. Hoje chama-se de manga larga paulista, no caso. Não, ou do manga larga no geral. Os dois. Tá, entendi. Né? E aí a divisão da raça acontece com essa migração da família Junqueira para São Paulo,
não só da família Junqueiro, mas de outras famílias também, e dessa nova mudança, dessa nova topografia, dessa nova forma de usar o cavalo. Entendi. Eles eram caçadores, né? Eles caçavam veado, era o esporte de domingo deles. Então eles tinham aqueles cachorro americano, né? O Foxhound. Sim. Então juntava 30, 40 cachorros, 10, 15 cavaleiros, e é o nosso esporte no domingo. A gente vai caçar o veado, alguns para matar, outros não, só pela diversão. Só pelo lazer. Só pelo lazer, nem matavam, só queria achar o bicho. Sim. Né? Então, para Minas era um cavalo ideal, e para São Paulo é outro. Para São Paulo é um cavalo muito mais rápido, o terreno era muito mais plano, o veado era mais rápido, o mato era mais baixo. O cavalo corresse mais. Exatamente. Então, eles foram selecionando diferente. E aí surge a Associação do Manga Larga e cria um padrão racial que estabelece que a marcha... Onde que surgiu? Você sabe onde surgiu essa associação? Em Foi lá em Orlândia. São Paulo? Foi lá em São Paulo? Não, os criadores estavam em Orlândia. Orlândia é perto de Ribeirão Preto, Ah, tá, entendi. tá ali na Avenida Anhanguera. Mas a associação foi fundada em São Paulo, na capital. Entendi. Tá? E aí surge a associação, as pessoas começam a registrar seus cavalos, mas no padrão racial do Manga Larga sempre foi descrito a marcha trotada, que era uma marcha que excluía as marchas mais dissociadas. Então, marcha picada ficou de fora. Então, alguns fazendeiros foram registrar seus animais, ficaram indignados porque não poderiam ganhar seu registro. Caraca. E aí, 15 anos mais tarde, o machador fundou a sua associação em Belo Horizonte, mas também o grande centro ali da raça no momento era Cruzília ali, né? Na região de Cruzília, ali tinham os grandes criadores de Manga Larga Machador. Eles se uniram, porque a maioria deles... Já que a gente não consegue registrar lá, vamos criar a nossa. Aí foi isso. Então, 15 anos mais tarde, eles criaram a Associação do Manga Larga Machador. E elas se distanciaram por conta da seleção, né? Entendi. Houve o uso de raças exóticas nas duas raças. Para compor essa raça atual. Então, assim, o Manga Larguista de São Paulo usou puro sangue inglês, usou quarto de milha, usou árabe, usou alguns cavalos europeus. Para chegar onde está hoje. Para chegar onde está hoje. E o Manga Larga Machador também. Cada um fez o seu caminho. Alguns cruzamentos não deram certo. E por questões mercadológicas, naturalmente eles foram sendo excluídos da raça. Sim. E o que mesmo aconteceu no Manga Larga Machador. Então, por exemplo, a tropa Baíba, que é uma tropa muito famosa no Machador, usou muito árabe. E esse pedaço da tropa que tinha mistura de árabe não deu muito certo. Então, hoje quase não se tem mais esse sangue na raça. E o mesmo vale para o Manga Larga, né? Vários animais foram mestiçados. E, por exemplo, uma mestiçagem com o inglês, você vai ter um cavalo mais ágil, um cavalo mais alto, mas provavelmente um cavalo menos resistente com relação a trato. Então, ele não é um cavalo brasileiro, ele é super frágil. Sim. Ele é um cavalo nervoso, porque é um cavalo de corrida. Então, foi dando uns animais que a galera não gostava. Servia para cá, vamos dizer assim. Então, a galera não gostava, e eles foram morrendo. Obviamente, alguns cruzamentos deram certo, outros não. Então, o que foi dando certo foi perpetuando, a gente foi reproduzindo, o que não foi, a galera foi descartando. Entendi. E hoje, por que você, sua família, enfim, escolheu criar o Manga Larga paulista, né? O Manga Larga oficial, vamos dizer assim. Qual que é a sua preferência? Por que vocês escolheram? O que você gosta mais no paulista do que no Machador? Qual que é a ideia? Eu acho que o Manga Larga é maior, é um cavalo maior. Tamanho é uma questão importante. Mas acho que é das menores. A gente gosta muito da marcha. É uma marcha bem avante, que rende muito, né? A amplitude de passada é bem maior. Ou seja, você anda mais rápido, vamos dizer assim. Não é necessariamente a velocidade, você anda mais com menos esforço. Tá? Então, o cavalo maior, tem uma passada maior. É isso. E assim, ele faz menos movimentos. Para chegar onde... Então, é um cavalo que tem uma amplitude de passada muito boa. Então, fazer uma cavalgada é muito gostoso. Entendi. E o meu avô caçava. Entendi, que legal. E o meu avô caçava em Minas. E assim, era a tropa que conseguia chegar no final do dia. Entendi. Porque a caçada, ela é uma coisa do dia todo. Então é muito cansativo. Exaustivo, né? E assim, não é correndo o tempo todo. Sim. Não. Você corre,
aí você para, anda. aí espera os cachorros, desce do cavalo, depois você sobe de novo, vai para outro lugar. Então você vai, é um balé, sabe? Que hora precisa de muita energia, hora precisa de economizar energia. E na hora de voltar para casa, quem tá com cavalo ruim, vê que tá com cavalo ruim. Porque ou ele tá muito cansado, ou ele é duro, sabe? Então você tá quebrado. exato. Então era um cavalo ideal. Então é uma coisa meio de família. Assim. Legal. E aí seu avô, como caçava, preferiu o Mangala Paulista e foi vindo da família. Exatamente. Entendi, bacana demais. Vamos conhecer um pouco os garanhões, os cavalos aqui? Aqui são as baias, né? Aqui tem algumas baias aqui já. São as baias das potras que estão lá embaixo, que a gente já mostrou. Essa aqui E ali 2 garanhões que estão soltos. E ali é um cavalo de cliente nosso. É um quarto de milha, um cremelozinho. Eu ia falar, eu nunca tinha visto um cremelo manga larga, né? Então, tem, mas mesmo? é muito mais raro. É raro no quarto de milha, no manga larga é muito mais. Entendi. Quarto de milha, legal, bonito. Vamos lá. Ali tem mais baias, né? Aqui pra cima. Tem mais 9 baias. Aqui era o quê? Aqui é Aqui a gente tirava leite antigamente. Ah, tá. Então a gente manteve o curral ainda. Legal. Usa pra alguma coisa hoje em dia ou só pra estocar coisa mesmo? Por enquanto, a nossa ideia é fazer mais baias aí. Fazer mais baias. Transformar esse pavilhão. Já dá pra a gente quer visualizar umas baias. A gente quer transformar ele em pavilhão. Legal, fera. Aqui você estava me falando que tem 9 baias no total. Isso. Esses aqui que estão pra cá são garanhões, são de cliente? Aqui são animais de cliente. Esse animal é nossa criação. Legal. Mas os outros Esse dois... é manga larga, então. Manga larga, isso. Legal. E os outros dois são animais de cliente. Esse aqui... Olha que lindo esse. É o Eldorado AOR. Esse é um dos garanhões que estão usando hoje em dia. Esse cavalo é grande campeão nacional. Cavalo de alto nível. Mostra ele mais perto. Ele parece até um guarda-milha, né? Nossa, ele é forte pra caramba. De tanta força. É alto também, né? Bonito. Isso. Tá... Tem uma genética muito interessante, ele é filho do Vermute ACF. O cavalo é muito grande. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas a gente vai tirar eles pra você ver daqui a pouco. Bonito pra caramba. Então esse é o Eldorado. E ali é o Vermute. Vermute. Que é um filho do Vermute ACF. O Vermute ACF é um garanhão expoente aí da raça, que liderou por muitos anos o ranking de melhor cavalo da raça, né? Então a gente tem 2 filhos aí do Quanto do de altura que tem mais ou menos ser nele um cavalo manga larga? Então os machos passam um pouco de 1,60. 1,60. E as fêmeas chegam perto de 1,60. Na média, né? Entendi. Então, normalmente a gente está ali perto de 1,60. A raça tem diminuído um pouco. O que eu acho interessante, porque quanto maior era o cavalo, mais sangue exótico estava perto ali, né? Então a gente tem diminuído, ou seja, significa que a raça tem se apurado mais e tem mirado mais em marcha do que na morfologia, né? Mas é isso, em média. E hoje existe vamos dizer assim, acabou de nascer um potro, eu quero registrar esse potro. Ele tem que ter uma altura certa, ele tem que ter uma morfologia certa ou não? Como é que funciona essa parte de registro na parte do manga larga? Então, o registro funciona da seguinte forma. Você comunica a cobertura, né, ou inseminação. Sim. Então, isso é padrão. É até regra do mapa, né? Então, não é a gente que define isso. Então, todas as raças são isso. Então, faz a comunicação de cobertura. O potro nascido, a gente faz o registro e a gente chama de registro provisório. Então, ele recebe como se fosse uma certidão de nascimento, dizendo que ele é filho de tal com tal. E ali ele vai ter um exame de DNA para comprovar se você comunicou corretamente, né? E aí, com a idade de sela, então o animal tem que estar montado, ele vai receber o registro definitivo. Aí no registro definitivo faz a avaliação morfológica e de marcha. Se o animal... É muito difícil um animal filho de manga larga, né, um animal puro, não ganhar o registro. Tá? Na raça manga larga, a gente tem um sistema de pontuação. Então vai de 0 a 100. E aí você tem uma pontuação mínima. Se você não atingir a pontuação mínima, o cavalo não ganha o registro. Tá? Então... Essa pontuação vale, por exemplo, a morfologia, a marcha, né, toda a composição geral. Então pega o padrão racial, vai batendo. E cada item do padrão racial vale uma nota. Entendi. E elas somam 100 pontos. Então é um pouco subjetivo porque depende um pouco do técnico. Tá. Então
sei lá, cabeça vale 5 pontos. Tô lembrando aqui um item que eu sei de cabeça. Cabeça vale 5 pontos. Mas eu vou dar 4,5 ou 4,6, depende do critério do juiz, né? Então é um pouco subjetivo, mas acaba nos ajudando bastante a balizar os bons animais. Legal. Então, de 90 a 100, ele recebe uma classificação no registro ótima. Ah, é mesmo? Que legal. De 80 a 90, muito boa. De 70 a 80, boa. E de 60 a 70, regular. Entendi. E abaixo disso é desclassificado, não ganha registro. Os machos não podem ser regulares. Então, macho regular, ele não recebe o registro. Caraca. E as fêmeas podem ter a classificação regular. Entendi. E é isso. Como eu falei, é bem difícil de não ganhar o registro. Mas a pontuação acaba ajudando a gente um pouco. É um sistema interessante assim de registro. Fera, legal demais, bacana. Aqui a gente já tá entrando na escola, né? Na parte da escola. Então, aqui é a parte do lavador. Isso, fala um pouco da escola. Estamos aqui na parte de trás da escola, né? Aqui a gente usa para fazer a manutenção dos animais, cuidados veterinários, né? A gente tem um brete aqui. Legal. E ali na frente o corredor. A gente tem acesso aí às balas. Aqui sempre quando termina a aula, vocês vêm aqui, dão banho, Isso. tratam o animal, deixam ele pronto. Isso. Aqui é Aqui é a parte da parcela. escola. Isso. Aí aqui à esquerda a gente tem os animais da ecoterapia. E à direita os animais da você estava me escola. explicando, acho que a gente não falou no vídeo, né? Então aqui você tem duas atividades aqui rolando na escola, né? Que é a Isso. parte de escola de equitação Isso. e de ecoterapia. A ecoterapia, a gente atende pessoas de todas as idades Legal. e com várias comorbidades diferentes, né? Então, desde síndromes de Down, o autismo, enfim, são várias atividades diferentes, com vários profissionais diferentes também, né? Então, para cada caso é um tipo de profissional. Então, às vezes a criança tem uma dificuldade de fala, é autista. Então a gente traz uma fono especializada em ecoterapia, que aí ela vai, junto com o auxílio do cavalo, incentivar a pessoa a falar, né? Então a gente consegue ter vários exercícios diferentes para poder fazer os tratamentos. E a gente também faz a equitação, né? É uma equitação básica, então equitação para pessoa que nunca montou, ou que monta, mas quer aperfeiçoar essa técnica, a gente dá aula. Para todas as idades também? Para todas as idades. Legal. E depois a gente vai passando para os esportes, né? Tá. Que a gente aqui hoje tem equitação de trabalho e o enduro. E as provas de marcha também do manga larga, né? Então a gente prepara os alunos para essas três frentes, mas a gente quer ir para mais esportes. Pô, legal. Você falou que tá pensando no salto no futuro, outras coisas. A gente quer. O salto é uma modalidade que a gente gosta muito. O manga larga vai bem. É mesmo? Dá pra saltar com manga larga? Dá. Tem um cavalo famoso, que inclusive foi pra Europa, era do Rodrigo Pessoa, se não me engano, que era meio sangue manga larga. Meio sangue manga larga e saltou prova grande, prova de 1,60. Que doideira, que Então legal. é um cavalo que vai bem. Você consideraria o manga larga um cavalo versátil? Muito versátil. É um cavalo que dá pra, com um aluguel de baia e um tratador só, fazer várias, brincar em várias coisas. Assim, como todo versátil, ele não vai chegar num desempenho tão alto como o especialista, né? Mas é isso, pra quem quer brincar de tudo, é a raça ideal. É a raça ideal. Legal. Dá pra cavalgar, dá pra fazer uma cavalgada, dá pra fazer enduro, dá pra fazer salto. Dá pra fazer equitação de trabalho. Equitação de trabalho. Assim, não pode ter a expectativa de pegar um manga larga sim, com certeza. ir no enduro e fazer 160 km competir com o árabe. Talvez, com muita preparação, com um cavalo super excepcional, até daria. Mas não é o foco principal da raça. E as raças especialistas são muito eficientes, né? Entendi. Com certeza. Isso aí não tem como comparar. Em relação comparando agora com o manga larga machador, né? As provas de marcha, elas são em conjunto, todo mundo? Ou é uma prova de marcha do manga larga, né, manga larga paulista? São marchas diferentes, né? Então elas são avaliadas separadas. E como são raças diferentes também, são separadas. Normalmente tem só exposição de manga larga e só exposição de manga larga machador. É bem comum acontecer elas lado a lado. Tem uma famosa que a gente vai em Tapetinga, na Bahia, que todo ano é assim. Manga larga machador. É na mesma pista, divide ao meio, de um lado manga larga machador, do outro lado manga larga.
É bem interessante de ver as raças, como elas saíram do mesmo lugar, então seguiram um caminho diferente. Dá para ver alguma semelhança, Sim. mas ao mesmo tempo dá para ver bastante diferença. É interessante de ver. Pô, bacana, legal. Agora vamos passear pela escola aqui. Aqui esses cavalos são de equitação de trabalho, de enduro e tudo mais. Sim. Todos eles são manga largas. Sim. Esse aqui é o Beethoven. Eles são bem Esse aqui é um altos. professorzão da nossa escola. Tem quantos anos já? Ele tem 16 anos. 16 anos? Ele é filho do DL Uruguai da Alvorada, um grande campeão nacional, o pai dele. Legal. Então, o cavalo tem uma genética muito legal. Ele chegou pra gente com 4 anos, então já tem bastante tempo que tá com a gente. E tem uma índole fantástica. Crianças de 3 anos montam nele, mesmo. faz o que quer. É um animal bem diferente. Já ganhou muita prova de enduro, equitação de trabalho. Tá aí com a gente há muito tempo. Então, legal demais. Aqui da escola vocês estão hoje com 3 cavalos? 5. São 5 cavalos. animais. Ah, legal. A gente tem animal também da criação que a gente usa na escola com menos frequência. Bacana. Então, assim, esses 5 são especialistas, eles só ficam aqui para a escola. As fêmeas a gente não cruza. Tá. Os machos a gente castra. Tudo que castrado. eles ficam para a escola. Agora, precisamos fazer uma cavalgada, a gente faz bastante. Aí pega os animais da criação. Precisamos de dar uma aula maior, com mais animais. A gente também busca outros animais. Legal. Mas esses 5 ficam aqui, exclusivo. E a marcha, essa é uma dúvida minha, a marcha do manga larga, ela é confortável também? Porque a do marchador eu já testei e eu achei bem confortável. A do manga larga também? É bastante. São marchas diferentes. A marcha do manga larga, ela é mais diagonal. Então ela parece mais com um trote. Por isso que a gente chama de marcha trotada. Esse é inclusive um nome bem polêmico. Marcha trotada. Marcha trotada, porque tem gente dentro do manga larga que não gosta de jeito nenhum desse nome. E tá tudo bem, eu entendo os motivos deles. Sim. Mas como que é a dinâmica da marcha, né? O animal ele leva uma diagonal, ou seja, uma mão direita associada com o pé esquerdo para frente, depois ele troca a diagonal. Quando ele vai fazer a troca de apoios, existe um tempo que ele fica suspenso. Ou seja, nada toca no chão. Nada toca no chão, ele fica flutuando. Não sei se vocês já olharam um cavalo solto, assim, principalmente árabe, que ele põe o rabo nas costas e parece que ele flutua. Sim, parece que caralho. Não parece, ele tá flutuando mesmo. É mesmo? Porque como é trote, esse tempo de suspensão é muito grande. Entendi. Então a sensação de flutuar É real. porque ele tá muito tempo suspenso mesmo. Então a diferença do trote para a marcha é essa, é o tempo de suspensão entre a troca dos apoios. Certo. Então quanto mais próximo de 0 ou 0, mais é marcha. E quando tem tempo de suspensão, aí é trote, entendeu? Então ele não tem tempo de suspensão, ou ele tem, mas é pequeno? Ou se tem, é mínimo. E hoje, os animais competitivos, animais de prova, não tem. Não tem. Não tem. Entendi. Eles ficam colados no chão o tempo todo. Então por que é chamado de marcha trotada? Porque ela parece o trote no diagrama. Ela é diagonal. Entendi. Quando você olha, parece que o cara... É porque ela é diagonal. Como que é a marcha mais dissociada? A marcha mais dissociada, marcha picada, por exemplo, você tem uma mistura de andamentos diagonais, ou seja, a mão direita com o pé esquerdo e mão esquerda com o pé direito, mas você também tem movimentos laterais, ou seja, a mão direita anda junto com o pé esquerdo. Que seria a marcha batida, picada, esse tipo de coisa? Isso, exatamente. Pensa numa régua, imagina uma régua, tá? Sim. De um lado tá o trote, que é esse andamento 100% diagonal Sim. e com tempo de suspensão, Certo. tá? Do outro lado da régua a gente bota a andadura. O que é a andadura? É um andamento 100% lateral, ou seja, é um trem andando assim, ó. Tá, entendi. Tá? Então, pé direito com pé direito com mão esquerda, mão direita, mão esquerda com pé esquerdo. Exatamente. Então, ele anda lateralizando. Sim. Então, de um lado tá o trote, do outro lado tá a andadura. Certo. No meio tá a marcha trotada, porque ele é um diagonal sem suspensão. Da marcha para andadura, aqui Perto disso mora... aqui estão todas as outras gradações de marcha. Entendi.
Quanto mais dissociada, mais lateralizado, mais próximo da andadura, ficam as marchas mais picadas. A marcha de centro, ela mescla bem os andamentos laterais e diagonais, e a marcha batida, ela é bem próxima da marcha trotada, com a diferença de frequência. Então ela é com maior frequência e menor amplitude. Então, ou seja, o cavalo, ao invés de levar a mão e buscar 2 metros de terreno, ele busca menos, mas faz isso mais vezes. Então ele dá a sensação, aquela plástica da marcha, né? Se mantém apoiado no solo o tempo todo, mas ele tem mais frequência. Uma marcha trotada é uma marcha mais calma, vamos dizer assim. Ele tem baixa frequência e alta amplitude, e quanto melhor o cavalo, óbvio, mais macio, menor o tempo de suspensão. Então o que a gente sente na sela é o tempo de suspensão. Qual a desvantagem, então? Por que a gente não vai, então, para a picada, que nunca tem suspensão? A picada nunca tem suspensão. Então, em termos de maciez, é a melhor marcha de todas. É a marcha picada. Então a pessoa nunca andou na vida. Coloca na marcha picada. Bota na marcha picada que ela vai gostar. Porque não tem suspensão. Qual é o problema da marcha picada? É o movimento lateral. Que você não soca, mas você rebola na sela. Porque como ele tem muitos movimentos laterais. Quase que não estivesse rebolando. Exatamente. Então você tem um movimento lateral na sua coluna. Tá? Isso em uma cavalgada não vai fazer diferença. Mas para uma vida toda, eu acho que vai fazer. Então, o manga larga é isso. O andamento, as diferenças de andamentos são mais ou menos isso. Legal. Então, assim, para quem pensa em maciez, para pequenas cavalgadas, talvez uma marcha picada fosse interessante. Agora, cara, para pensar em longa distância, talvez uma marcha trotada ou uma marcha batida faça mais sentido. Exatamente. É assim que eu penso. Eu posso estar sendo preconceituoso e clubista, né? mas eu penso, assim, até uma piada nossa, mas eu acho que faz um pouco de sentido, e eu não quero que as pessoas que gostam da picada se ofendam, mas é como se... E eu gosto muito de equitação também, né? Certo. E quanto mais diagonal é o cavalo, mais fácil é equitar. Sim. Tá? E depois eu explico a razão. Mas é como se o cavalo de marcha picada fosse a bicicleta com rodinha. E o cavalo de marcha mais diagonal é a bicicleta sem a rodinha, né? Entendi. Então, assim, é um cavalo muito bom para iniciante, muito macio, mas que te oferece pouco recurso. Né? É um cavalo que tem uma habilidade reduzida. E, de novo, porque a marcha é um andamento... Ela é neurológica, né? Então ela não afeta só o andamento do meio, que é a marcha. Ela também afeta o galope, ela também afeta o passo. Entendi. Ela afeta o cavalo como um todo. Né? O cavalo ele não clica um botão, fala agora eu vou para picada, e clica um botão, agora eu vou para o galope. Não, ele é um ser completo, né? Então, quando a gente vai equitar, vai tirar algum desenvolvimento do cavalo mais difícil, aí a picada tem mais limitação. Entendi. Então, por isso que, assim, até... Eu não conheço muito de manga larga, então, né? Mas por isso que você não vê tanto manga larga machador em equitação, em outras provas, a não ser a própria marcha, assim, especificamente, né? Talvez tenha um pouco mais de dificuldade nessa parte de lateralizar, de flexionar. Exatamente. Já o manga larga, na sua opinião, então é mais versátil por conta disso, porque ele fica no meio termo entre os dois. Isso, como ele está muito próximo do trote, e isso até beneficiou a raça muito nos cruzamentos. Então, por exemplo, se você cruza marcha picada com um árabe, cavalo árabe, que é trote puro, o potro ou vai nascer de marcha picada ou vai nascer de trote. Não vai nascer. Ele não vai nascer no meio do caminho ali. Entendi. Ele não vai nascer mais diagonal e mais macinho. Não, ou ele vai nascer um ou ele vai nascer outro. Então, dificulta muito você avançar e pegar as características do árabe que você quer para melhorar a sua tropa. E o manga larga conseguiu fazer isso em alguns cruzamentos, obviamente. Te falei lá atrás que alguns deram errado e foram muito ruins, a tropa ficou brava e tudo mais. Mas em alguns deram muito bom. Então, por exemplo, eu quero uma característica do árabe, eu quero um animal de relação peso-pulmão melhor. Porque o árabe é isso, né? O árabe é um cavalinho pequenininho, e aí você faz
quando ele morre, você abre ele, né, para ver, o pulmão é gigantesco com relação ao tamanho do corpo, a relação tamanho de pulmão, né? Tamanho de pulmão com tamanho de corpo. Pô, eu quero isso pro meu cavalo. Beleza, então eu vou fazer uma cruza com árabe. Só que o manga larga, como ele está bem mais próximo, então a chance de dar um animal mais próximo do que você quer é bem maior do que se você pegar um animal que está muito mais longe com relação ao diagrama do andamento, entendeu? Então isso beneficiou muito a raça para a gente ter um animal mais eficiente, mais esportivo. Entendi. Porque a gente conseguiu cruzar com raças esportivas para ter bom desempenho. Por exemplo, a gente não conseguiu fazer boas cruzes com quarto de milha. Alguns criadores tentaram, mas são animais que estão muito distantes. Um trote-trote mesmo. Não é nem sobre só a marcha. A morfologia também é muito, muito distante. Então, por exemplo, o manga larga é um cavalo de sela. Para ser um cavalo de sela, a gente está pensando num cavalo quadrado. Tá? Então, se você tira o pescoço, ele é quadrado. Mediolíneo, né? Tá falando em relação à proporção do tudo, né? Garupa. Isso, exato. E a frente, ela é direcionada para cima, porque o cavalo com a frente alta, ele é fácil de ser equitado, fácil de ser flexionado, e ele te dá conforto na sela, tá? O quarto de milha é um cavalo de trabalho, então ele é um cavalo mais baixo, mais largo e com o pescoço paralelo. Então o quarto de milha, ele não tem a frente alta, ele tem a frente paralela, que a gente chama, é uma frente. Se você traçar a linha do solo, o pescoço dele está na mesma linha, ele é um pescoço para frente. Por quê? Como é um cavalo de trabalho, ele tem o olho mais baixo e ele vai ser mais eficiente no trabalho com gado. Porque o olho dele está ali na altura do gado certinho ali, ele não está com a cabeçona lá na lua, né? E aí quando você cruza isso com manga larga, ou dá uma frente toda do manga larga, ou dá uma frente toda do guarda-milha. Ou dá uma frente toda do guarda-milha, porque isso são muito extremos, sabe? Então, por isso que é difícil de você fazer um cavalo que faz tudo. Entendi. Porque cada característica aponta para algum lugar, né? Então, se você pegar um cavalo de apartação, por exemplo, são bem baixinhos. Né? Ele não tem que ter só a morfologia, o pescoço paralelo. Ele tem que ter o neurológico. Cabeça de calcense, de gado. De calcense, exato. Então, fizeram um estudo do campeão mundial de apartação e com fotografia filmaram o cavalo de tudo quanto é lado trabalhando. E perceberam que ele não olha pro boi, ele olha pro joelho do boi. Caramba, ou seja, mexeu um pouquinho. Então o joelho mexeu para lá, ele já foi. Ou seja, é um cavalo que desenvolveu uma técnica mental que é muito absurda. E isso é genético. Né? É verdade. Então é um trabalho ali que foi feito ao longo de muitos anos e muito sobre desempenho, né? Então a gente foi cruzando ali os melhores em apartação, as melhores fêmeas com os melhores machos, até ir se apurando e chegar num absurdo desse que o cavalo olha para o joelho do boi. O cavalo ele é muito inteligente, ele é muito à frente. Então, é isso que a gente quer com o manga larga. A gente vai afinando ali as características para a gente ter um cavalo mais versátil possível, com a melhor marcha possível. Então, a gente quer ser esse cavalo que não perde a característica da marcha, porque é uma característica que o brasileiro valorizou. Então, se você olha no mundo todo, existe raça de marcha em vários lugares do mundo, mas não existe a paixão por marcha como o brasileiro tem. O brasileiro adora. Ama marcha. Então, a gente quer ser essa raça de marcha, mas também quer ser uma raça de sela, que é uma raça que faz vários esportes, mas preservando a característica da marcha. Então, é um desafio muito grande. Cara, é um desafio gigante. Muito grande, porque são mundos um pouco diferentes, não necessariamente excludentes. Pelo menos a gente acredita nisso, porque senão a gente estava fazendo um trabalho meio que em vão. Que é uma raça que vai tentar unir esses dois mundos, assim. Gostei demais, achei muito fera. A gente pode pegar um cavalo e mostrar ele marchando, trotando, pra gente descobrir como é que é isso na prática? Bonito esse cavalo, hein? Caraca. Seu pai da Poutra lá. Tá? Ah, legal. Da pequenininha. Bonito demais, tá doido. Olha. Qual que é o nome dele que você tava falando? Máximo do Corumbau. Máximo do Corumbau. E aí, assim, ele é muito bonito morfologicamente. Explica um pouquinho pro pessoal qual que é o padrão morfológico da raça manga larga. Tá, vamos lá.
O cavalo manga larga é um cavalo de sela. Então a gente precisa primeiro desse enquadramento do cavalo como um cavalo de sela, né? Então, se a gente retira o pescoço, esse cavalo ele precisa ser quadrado. Certo. Então, é uma proporção entre a altura e o comprimento, né? Então, esse cavalo ele precisa... Se você medir aqui, meio que a ideia é ser igual. Mas a ideia é ser igual. Obviamente, é difícil de se encaixar, mas essa é o ideal. É o ideal, exato. Então, a gente quer um cavalo que seja quadrado, porque um cavalo quadrado ele é mais habilidoso. Se o cavalo for muito comprido, a mão, o anterior, está longe do posterior. Então, para fazer uma curva com esse cavalo é mais difícil. Sim. Né? E se ele está perto, é mais fácil. Então, é um cavalo mais habilidoso. É um cavalo que sustenta melhor o peso de um cavaleiro, né? Porque a viga que sustenta, que é a coluna, não vai sofrer tanto, porque ela não é tão comprida, né? E a gente não quer um cavalo que seja extremamente alto, porque é um cavalo desengonçado, né? Então, essas proporções são importantes. Legal. Outra questão importante também, que tem a ver com ser um cavalo de sela, são o comprimento de costelas. Então, a gente gosta de um cavalo profundo, que a gente chama. Como assim? Então, se a gente pega do lombo até a parte de baixo da barriga, quanto maior essa área, melhor pra gente. Entendi. Então, entre o solo e a parte de baixo da barriga, a gente chama de vazio substernal. Esse vazio, ele precisa ser menor. Caraca. Quanto maior a costela, melhor. Por quê? Entendi. Monto num cavalo. Se o cavalo não tem costela, meu calcanhar fica abaixo da linha da barriga. Sim, é verdade. Como que eu comando um cavalo? Como que eu equito um cavalo se eu não consigo encostar nele? Entendi. Muito difícil, Sim, né? Então, quanto maior, melhor para a equitação. Mas a gente também tem outros ganhos com isso. Quanto maior, mais profundo é o cavalo, significa que mais caixaria ele tem, ou seja, ele tem maiores órgãos. Então ele vai ter um pulmão maior, vai ter um intestino maior, vai ter mais coração. Então isso significa que ele vai ser mais eficiente. Genial, cara. Né? Então a gente quer um cavalo que seja profundo e bem arqueado, né? As costelas não necessariamente precisam ser para baixo, né? Porque ela pode ser para baixo. Sim. E o cavalo não ser arqueado. Então ele tem que ser arqueado. Tem que ser bem... Porque o arqueamento é o que dá o conforto na sela. Então o cavalo que ele é pouco arqueado, a sensação é que eu estou montando um cabo de vassoura. Né? Algo bem fininho. Então quanto mais grosso o cavalo, mais confortável é de montar. Entendi. Né? Esteticamente é muito bonito também, né? Exato. Um cavalo mais grosso, né? Mais grosso, mais forte. Exato. Outro ponto importante é a paleta, né? A gente, no manga larga, a gente quer a paleta mais inclinada possível. Tá? Por várias razões. Uma delas é a frente. Eu estava te explicando ali que a frente do cavalo de sela ela é direcionada para cima. A forma do pescoço de um cavalo... Nesse caso cavalo... tá falando assim, isso aqui é assim. Isso. Essa é a ideia, né? Exato. O cavalo quarto de milha, por exemplo, de trabalho é mais assim. É mais paralelo. Então se você pega uma linha do solo, o quarto de milha vai tender a nuca do cavalo vai estar aqui, ó. Entendi. A nuca do cavalo vai estar quase na altura da cernelha. Entendi. O manga larga não, a frente é direcionada para cima. Legal. Então a nuca é quase sempre mais alta do que a cernelha. Entendi. Né? Então é uma frente direcionada para cima, é bem mais fácil de eu equitar esse cavalo, de eu flexionar ele, de eu reunir, de eu fazer o ramané, né, que é uma figura de equitação. Então é bem mais fácil eu fazer assim do que com o cavalo paralelo. Tanto é que a gente usa rédea tensionada. A nossa rédea montando, ela sempre está tensionada. Certo. O quarto de milha, você deixa ela mais... a rédea é usada em guirlanda. Não então ela é pouco acionada, bem menos acionada do que num cavalo de sela. Então, no cavalo de sela eu uso mais a rédea do que num quarto de milha, por exemplo. Quase que o tempo todo na exatamente. E no quarto de milha eu uso mais outros comandos, mais comandos de perna, né? Então, não significa que a gente não use comando de perna, mas o contato com a boca aqui é direto. Né? Então, voltando para a cernilha, né? Quanto mais inclinada ela for, maior vai ser esse direcionamento. Concorda? Porque se ela for em pé, ou seja, a ponta do peito aqui e a cernilha estiver
angulada, com um ângulo de 90 graus, a saída do pescoço é para frente. Sim. Uhum. Se eu deito e eu aumento esse ângulo, mais em pé vai mais ficar... para frente, mais para cima, né, vai ficar o pescoço. Então esse é uma das razões, mas outra razão muito importante, principalmente para o conforto, é que essa inclinação, ela joga o peso do cavaleiro um pouco para trás e o peso do cavaleiro sai de cima da mão. Ou seja, o impacto da mão do cavalo no chão já não vai representar o impacto para mim. Para você, que já está mais atrás. Exatamente. Então isso aqui funciona como um amortecedor. Legal, que fera. Como uma mola. Legal. Né? Isso também vale para as quartelas. Quando a gente olha lá para baixo, a gente quer um alinhamento de antebraço, joelho e canela. Certo. Então os animais que tem o joelho para frente, a gente chama de ajoelhado. A gente não deseja animais ajoelhados. Tá. E tem animais que têm o joelho para trás. Isso é transcurvo. Transcurvo é um defeito muito complexo, que a gente evita a todo custo. Entendi. Porque são animais que tendem a ter muitos problemas de articulação e que tendem a ter muito baixo desempenho. Né? Então, o ajoelhado, ele, apesar de ser um defeito, é mais tolerável do que o transcurvo. Né? Então, a ideia é ser reto. A ideia é que tudo seja reto, mas a quartela seja levemente inclinada para frente. Entendi. Porque quando o cavalo é fincado, que a gente chama, que é reto? A quartela reta, todo o impacto do andamento dele vai jogar para cima. E com a quartela levemente inclinada, ele vai amortecer mais o andamento. Então ele vai ficar mais confortável. Na morfologia, a gente sempre quer as articulações da melhor forma possível, né? Secas, mostrando tendões. Então isso é uma coisa importante. O osso maior possível, mas a gente não quer osso grande só por ter. Então. A forma é importante. O osso muito redondo, ele é um osso que vai resistir melhor para tração. Então cavalos que puxam tração. Certo. Puxa carroça, puxa outras coisas. Aquelas raças que foram feitas para isso, né? Os cavalos de sela, a gente quer um osso chato. Ele grande, mas ele chato, ele comprido, né? Dessa forma é uma ossatura que denota boas articulações. Entendi. Porque quando o cavalo tem um osso muito fininho, ele tende a ter muitos problemas de articulação. Sim. Então mancar mais fácil. Mais frágil, né? É isso. O que mais que a gente pode falar? Nossa, a cabeça, por exemplo, tem alguma coisa diferente? Cabeça. A cabeça do manga larga é uma cabeça retilínea, né? Então, algumas raças a gente tem uma cabeça convexa, como é a do árabe. O árabe é bem... É convexo, né? Esse chanfro aqui... Aí puxa o focinho. Ele puxa pra... Isso, ele entra para dentro aqui. Então, a do manga larga não, é uma cabeça reta. Certo. Diferente também do campulino ou do lusitano, assim, né? Que é côncavo. Sim, é o contrário. Então a cabeça do manga larga não é côncava nem convexa, ela é reta. Tá? Isso do machadão é a mesma coisa, né? Bem parecido, bem parecido. Né? As linhas são retas, a gente gosta de uma ganacha grande, e aqui a gente inveja os cordimilhos, são bem ganachudos. Ganachudaço. Né? A gente gostaria que uma mão fechada caiba dentro das ganachas, tá? Esse comprimento mínimo aqui entre as ganachas é importante, porque aqui passa o alimento e o ar. Então quanto maior, melhor, mais eficiente é esse cavalo. Tá? Se a gente tem um estrangulamento aqui, que é essa ganacha fina, né, uma pertinho da outra, você tem um cavalo que tem respiração pior e mais dificuldade para comer, tomar água e tal. Então quanto maior, melhor pra gente. Peitos, né, mais abertos possíveis também. Uma questão importante, essa parte do corpo aqui, esse ossinho aqui, a gente chama de codilho. O codilho, ele precisa ser solto. Então eu preciso de ter esse espaço entre o externo, e o codilho, que é esse osso aqui, né? Entre o externo e o codilho. Eu preciso de ter esse espaço. Isso significa que o cavalo tem liberdade de espádua. Então ele tem liberdade no movimento, ele consegue levar a mão mais na frente. Quando o codilho é embutido,
Ele fica mais o cavalo é travado. travadinho. Entendi. Então quanto maior, mais aberto é escudilho, mais solto ele é do externo, melhor também, melhor para a movimentação do cavalo. Caraca. Né? Aqui o peito também, quanto mais largo, mais pulmão vai caber lá Sim. dentro. Uhum. Então a gente quer um peito largo. A boca, a gente quer uma boca rasgada, porque também é mais fácil de equitar. Uhum. A gente tem que pensar o seguinte: a arcada dentária do cavalo, ela é separada. Não sei se você já prestou atenção nisso. Sim, né? Tem um... A gente tem dentes aqui, que são os molares, são dentes de mastigação. Uhum. E a gente tem os dentes de frente. corte na frente. E entre esse espaço aqui, ó, dá até pra ver. Entre esse espaço aqui e a parte da frente dos dentes, ó, a gente tem quase uma chave que não tem dente nenhum, Uhum. tá? Então a gente quer que o lábio do cavalo, ele fique nesse espaço. Entendi. E quanto mais para trás, melhor. Quanto mais rasgada essa boca, melhor. Esse cavalo vai sofrer menos com a ação da embocadura. Caraca. Se eu, aqueles cavalos que tem a boquinha curta, Sim. a gente chama boca de burro, Uhum. porque ele não tem a boca rasgada, eles tendem a ter um desempenho com a embocadura pior. Eles são mais reativos, Entendi. porque a embocadura está muito Mais bravo de perto, boca. está muito perto dos dentes. Então ele sente mais. Sim. Quanto a boca é mais rasgada, ele vai sentir menos. Outra questão importantíssima para a gente também é o olho. O olho, caramba. O olho ele precisa ser grande e saltado. Tá. E quando eu olho de trás, eu preciso de enxergar um pedacinho do glóbulo. Certo. Quero. Então o Você glóbulo olha de trás, tem que ver... tem que ver um pedacinho do glóbulo. Por quê? Isso significa que ele está te vendo. Porque quando o cavalo tem um olho grande, o campo de visão dele é maior. Quando o cavalo tem um olho pequeno, o que acontece? Ele tem um campo de visão menor e ele tende a ser mais bravo e mais assustado. Porque ele não está vendo. Caraca. Então quanto maior é o olho, mais tranquilo é o cavalo. Legal. Então é algo da morfologia que influencia muito no comportamento, no Sim. desempenho dele. Sim. Então a gente quer um olho maior. A gente vê... Como que a gente vê se o olho é pequeno ou grande? No cavalo a gente não consegue ver a parte branca do olho. Sim, entendi. Mas tem cavalo que a gente consegue. Aí o olho Porque é o menor. olho é pequeno. Então a caixa ali tá grande, né? A parte do osso, né? Tá grande, mas o olho que tá lá dentro é pequeno. Aí eu consigo ver a parte branca do olho. Ou seja, quando você não consegue ver, é melhor. É melhor, exato. Entendi. Então quanto menos parte branca do olho eu vejo, maior é o olho dele. Exato. Mas ele consegue enxergar. Exatamente. Caraca. Porque o cavalo ele tem uma visão, ele tem os olhos na lateral, né? Sim. Vê se meio que Porque ele é uma presa, Sim. ele não é predador. Todos os predadores têm olhos na frente e as presas têm olhos atrás, nas laterais. Porque a vida dele é me defender. Então eu preciso de olhar e ter o campo de visão maior. Sim. E o predador não, tem que focar, Sim. né? Então eles não têm uma visão de foco, eles têm uma visão mais quase 360. Eles têm 2 pontos cegos, que é aqui na fronte, então aqui ele não está vendo meu dedo, porque não dá, atrás, né? e exatamente atrás. Então toda a lateral ele consegue ver, Até a garupa ali dele, mais ou menos. ele consegue ver. Então quanto maior for o olho e mais saltado, maior esse campo de visão. Entendi. Então ele fica mais calmo à medida que ele enxerga mais. Que legal. As narinas também a gente quer que sejam grandes, né? Respirar bem. Para respirar. E aqui vem uma curiosidade legal. A gente tem 2 raças mães para todas as raças praticamente. É o Berbere e o Árabe. Caramba. E eles são completamente diferentes nesse ponto. O Árabe era o cavalo dos reis. Sim. Era o cavalo bonitão, com aquela frente convexa e tal. E ele tem uma narinona gigante. Então se você for comparar a proporção de narina pro tamanho do cavalo, a deles é desproporcional. Imagina aquele cavalo numa tempestade de areia. É verdade. Não funciona. Toma Vai tomar areia na cara o tempo todo. E o Berbere é um cavalo de deserto. Então ele é um cavalo com a narina bem fechada. Então ele tem uma vascularização pior
Então as raças que têm mais sangue Berber tendem a ser raças mais de trabalho, e as raças mais arabizadas são raças mais de corrida. Entendi. Então, como eu falei, a tendência é que dos cavalos que a gente monta, tirando os cavalos de tração da equação, quem tem mais influência Berber tende a ter a narina menor, e quem tem mais influência árabe tende a ter a narina maior. Como a gente não está num deserto, a gente quer que a narina seja grande para ele ter vascularização, para ele respirar bem. E é bonito, né, essa narinona grande. Então, apesar de a gente ter influência desse sangue Berber no manga larga, porque lembra uma misturona de várias coisas, a gente quer essa narinona grande. Cara, que fera. Eu nunca nem ouvi falar dessa raça Berber, achei legal demais. Pesquisa. Bem legal. Não, eu tô apaixonado na raça, achei muito fera, porque é isso assim, como meu pai é de Minas, meu pai é de Coromandel, a gente sempre montou cavalos mais marchadores, né, então... sempre quando meu pai escolheu um cavalo, eu falava assim, não, tem que ser um cavalo de sela, porque confortável e tal, então a gente sempre foi pra essa parte. Quando eu comecei a montar quarto de milho, eu falei, não, eu quero cavalo de trabalho, que sai rápido, que espina, que vira, que galopa bem, né, e tal. Esse meio que é o encontro dos dois, né, então ele é muito bonito, esteticamente falando, né, eu achei ele muito bonito e funcionalmente falando ele vai servir um pouco para os dois lados. Talvez ele nunca vai conseguir competir rédeas na mesma categoria que um quarto de milha competiria, mas ele é um cavalo que vai né, vai ser bem em todos os lugares. Exato, exatamente. Legal demais. A gente estava conversando aqui sobre como é que funciona a prova, né, do manga larga, que a gente considera manga larga paulista, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas você estava explicando que não é só marcha, então. Eu pensei que era só marcha, só marchava lá. Não, dentro da exposição a gente tem 5 avaliações. A primeira avalia o passo do animal. Então o animal chega na pista, ele é avaliado no passo. Legal. Fez a avaliação de passo, eles liberam para avaliação de marcha. Tá? E aí começa a avaliação de marcha em ordem de catálogo inicialmente, depois liberam para eles andarem à vontade na velocidade que o apresentador quiser. Certo. No meio da avaliação de marcha tem uma prova funcional, uma prova de galope. Caramba. Então dentro da prova de galope a gente tem baliza, a margarida, que são 4 tambores, salto, recuo. Salto também? Salto também. Caramba. E a porteira. Então abrir e fechar uma porteira. Isso durante a prova de marcha, no meio da prova de marcha. Por que a gente mudou isso? Antigamente era separado. Entendi. Mas dentro da prova de marcha a gente consegue avaliar também o temperamento do animal. Que é aquele animal que você consegue a explosão, depois você organiza ele e ele volta para a marcha tranquilo. Normal. Então isso melhorou muito o temperamento da tropa. Entendi. A gente começou a selecionar muito mais animais bons de andamento, né? Que fera. Então depois que termina a parte do galope, vem a finalização da parte da marcha. Fez a marcha, deu a classificação de marcha. A marcha é o item mais importante, vale quase 60% da nota. Entendi. Finalizou a parte de marcha, aí a gente vai avaliar aprumos. Então avalia os membros dos animais, né? Exato, se não está torto, se não rema, andando, né? Depois de avaliação de aprumos, aí os animais saem de pista, vão por a ducha e voltam depois, em outro horário marcado, para fazer o julgamento de morfologia. Então são cinco itens. Obviamente o que mais pesa conta é a marcha. Mas esse também. Mas ainda tem outros itens para pontuar. Para ser o campeão da exposição, precisa de passar por essas outras avaliações também, não é só marcha, não. Que legal. Ali é a margarida, né, que você tinha falado, são os 4 tambores. Tem que passar pelos 4. Depois a gente mostra como é que funciona ali, né? Tá bom. E aqui a baliza ficaria onde, mais ou menos? A baliza são esses 3 aqui, então um zigue-zague. Então tem que fazer um zigue-zaguezinho aqui. Isso tudo no galope? Tudo no galope. Legal. Isso é legal, né? A gente estava conversando ali atrás. Essa é uma questão que faz com que o animal seja não só um animal de sela, mas um animal de sela que também é funcional. Sim, né? Então isso é bacana pra caramba. E ali é a porteirinha, né? Tô vendo ali? Ali simula a porteira. Ali é a porteira. Que massa, legal. Vamos ver como é que funciona então. Só uma coisa interessante também. No Brasil existe um problema muito grande na nossa cultura equestre, na cultura do cavaleiro brasileiro,
com o conceito de cavalo de sela. Cavalo de sela não é cavalo confortável, não é cavalo de marcha, não tem nada a ver, É mesmo. nada a ver. O lusitano é um dos melhores cavalos de sela do mundo. Existe uma raça na França que chama cavalo de sela francesa. Sim. Ele é salto, né? trote puro. Sim. Então não tem nada a ver com marcha. Sela é um conceito de cavalos bom para se montar e fazer esportes montado. Entendi. Diferente de um esporte que precisa de corrida ou outra coisa. Então, para esporte de corrida, a gente tem um cavalo de tipo corrida. E para esportes em geral, a gente tem um cavalo tipo sela, que é aquele cavalo quadrado e tal. Tem a ver com temperamento também, né? Que não é nem o cavalo preguiçoso e nem o de corrida, que é afoito. É um cavalo mais centrado, que liga e desliga. Né? Então, esse é o conceito de cavalo de sela. Não tem nada a ver com marcha. E nós no Brasil, falamos, oi, cavalo bom de sela. E o cavalo é macio só. Ele não necessariamente é bom de sela para fazer todas as coisas que o conceito de cavalo de sela diz, né? Então, um cavalo bom de marcha é uma coisa, um cavalo de sela é outra. Entendi. E no Brasil, eu acho que talvez já virou comum falar que o cavalo de sela é um cavalo macio. Um cavalo exato. confortável ali, né? É verdade. Mas é cultura nossa, assim, mas são conceitos diferentes. Na teoria não é isso, né? Isso, exatamente. Legal, bacana. Isso eu não sabia, porque a vida inteira eu sempre escutei, né? Não, cavalo é bom de sela. Esse cavalo aqui é bom de sela. Anda lá que cavalo você não vai nem... Pode segurar uma cerveja que não cai, né? Isso é um cavalo bom de marcha, macio. Bom de marcha. Tá certo, faz sentido. Legal. Ó, então presta atenção no andamento. E a gente vai ver a mão direita avançando junto com o pé esquerdo. E quando eles quase tocam no solo, você tem a outra diagonal saindo. Então é um andamento que alterna as diagonais, né? Diagonal 1, depois a diagonal 2. Diagonal 1, diagonal 2. E entre esses movimentos, a gente não vê o cavalo flutuar. Então você olha o cavaleiro está estável na sela. Então é um diagrama de trote, parece trote, por isso que chama marcha trotada, porque é sempre diagonal, só que o cavalo não sai do chão, ele está em contato com o chão. Caraca, que legal. Muito fera. Ele é mais similar, igual você estava falando, com a marcha batida, no caso. A marcha batida é bem parecido com esse andamento, só que ele tem mais frequência. Ele fala... Ele é mais rápido. Entendi. Né? Eu olhando de lado, a frente dele tá aqui, ó. Tá? O chanfre. Ele tem que estar aqui, ó. Então abaixa um pouco mais, flexiona um pouco mais, que ele fica mais gostoso ainda. Aí você pode encurtar um pouco mais a rédea, segura mais na frente na rédea. Isso. Aí, ó. Não deixa ele subir. Baixa. Aí. Agora o Jorge vai mostrar pra gente aqui como é que faz de verdade. Só agradecer, né? Acho que o pessoal conheceu mais sobre o manga larga, né? Só pra gente finalizar, assim, essa questão do manga larga. Quanto que hoje a gente consegue comprar um manga larga paulista, né? Tipo, paulista, qual que é a variação de preço dele? Como é que é o mercado hoje? Se a pessoa quiser começar a criar esse tipo de cavalo, quanto que ela tem que desembolsar? Só um panorama geral pra galera. Assim, o preço de cavalo é bem variado, né? Sim. Então se você tem um cavalo para sela, para uso do dia a dia, é uma raça acessível. Sim. Tá? Estamos falando aí de um cavalo de 30 mil, 40 mil. Você vai comprar uma prateleira de cima para cavalo de sela. Certo. Comprar um bom cavalo. Para criação, aí assim, eu recomendaria muito uma assessoria, né? Para começar certo. Porque começar errado, depois desfazer tudo, para corrigir o caminho, por mais que você comece barato, mas é um barato que sai caro. Sim. Às vezes é melhor uma consultoria para você comprar certo e iniciar certo, né? Entendi. Mas hoje o mercado de elite do manga larga é muito pujante. Os leilões batem recorde de cavalo de milhões, né? Caramba. Alguns cavalos de milhões. Mas o cavalo manga larga, de forma geral, é um cavalo muito acessível, tanto para macho quanto para fêmeas.
Então, Tem bastante com criador. 30 mil você consegue comprar um cavalo Consegue bom comprar um pra você cavalo começar. prateleira de cima, assim. Legal. Não é um cavalo de sela muito bom. Top, legal. Cavalo E qual que foi o que você, nos leilões da vida aí, quanto foi o mais alto que você já viu alguém pagar no cavalo? Manga larga. Eu acho que recente é o Ousado. Ousado. Ousado ACF. Se não me engano, 4 milhões. 4 milhões de 4 reais. milhões. Não, legal. E aí se eles usam pra garanhão, pra vender sêmen, esse tipo de coisa. Isso, é um animal diferenciado de genética, né? Uhum. Ele era uma promessa para a Nacional. A Nacional seguinte, ele acabou se tornando mesmo O que eles estavam o prometendo. grande campeão nacional de marcha. Uhum. E foi até uma pessoa nova que comprou, um investidor novo, um empresário, Caramba. entrando na raça e já entrando, Já entrou forte, já entrou. chutando o balde. Aí sim, entendi. Então, Legal. é isso, tem um mercado para tudo, Legal. mas o mercado de base, assim, para quem quer iniciar a montar, é em torno disso. Pô, que massa, legal demais. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigadão, Jorge, por ter participado aí, por ter falado pra galera, explicado tudo. Eu acho que ficou muito claro, né? Eu que não conhecia a raça, só conhecia Manga Larga Machador, agora tô conhecendo um pouco mais do Paulista também. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se alguém for com dúvida aí ou quer tirar alguma dúvida, manda aí, que depois a gente faz outro vídeo só respondendo dúvida junto com o Jorge, né? Obrigado por ter recebido a gente. Valeu demais. Sempre à disposição. Valeu. Valeu,